Começando mais um podcast B37. E antes de começar, eu vou falar sobre um assunto muito importante que faz parte do nosso tema aqui. Hoje nós somos 52 milhões de empreendedores. E desses 52 milhões, 30 milhões são mulheres. Isso corresponde a 60% do número geral de 100%, né? Quer dizer, as mulheres estão no topo. Passaram aí o número de empreendedores que existem hoje no Brasil. Porém, existe um fator que é um pouco ruim, né, para as mulheres. Elas têm menos oportunidades, têm menos acesso ao crédito, menos investidores apostam em empresas que são geridas por mulheres. Só que hoje estamos aqui com mulheres empreendedoras, empoderadas, que vão quebrar esse paradigma. Vou apresentar aqui as potências de hoje. Grazi, do Mr. Coco. Olá, gente. Boa tarde, boa tarde. Tayla, do Famoso Crepe. Olá, pessoal. Boa tarde. E Ju, do Explosão do Açaí. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Agradeço o convite, viu, meu amigo? Pronto, tamo junto. Grazi, eu vou começar com você. Eu gostaria que você nos explicasse como você começou na vida empreendedora. Qual foi o caminho que você percorreu? Eu tenho curiosidade para saber da sua empresa. Ela já nasceu pronta ou ela foi trilhando um caminho até ser essa potência que é hoje, em termos gerais de organização? E depois você me disse como você chegou no Food Park. Na verdade, ainda estamos no caminho, né, gente? Ainda vejo ainda que ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu vou tentar dar uma resumida, que a história é um pouco longa, tá, gente? Primeiro você me diz como começou, né? Como entrou. Na verdade, eu sempre fui uma apaixonada por gastronomia. Meu pai é chefe de cozinha, minha mãe também é cozinheira e fui criada dentro de um restaurante. Top. Então, eu sempre tive esse contato, porém, trilhei outros caminhos. Sou formada em administração de empresas e fui para trabalhar na carreira executiva. Trabalhei na Rede Bahia durante 15 anos. Então quer dizer que no Food Park a gente tem mais uma gestora, né? Além de Manuel, temos Grazi aí, a gente já sabe para onde recorrer. Isso, é verdade. E aí sempre foi um sonho, né, empreender. Eu comecei a empreender com outros segmentos, eu também tenho um segmento de moda infantil. Mas a gastronomia sempre foi uma paixão. Sempre falou alto, né? E em viagens, né? Eu e meu marido, que é meu sócio também lá na Mr. Coco, nós somos amantes da gastronomia. Então, em viagens, a gente sempre... Nossa, que bacana, que coisa legal. Pô, vamos levar isso para Salvador. E foi aí que veio a ideia da Mr. Coco. Em uma das viagens que eu fiz, eu fui ao Panamá e conheci em Caracas, na Venezuela, e tinham casas de cocadas, que não é a nossa cocada que a gente serve aqui no Brasil. Lá a cocada, ela é uma bebida. Né? Ela é uma batida de coco 100% natural, com gelo. E é como se fosse uma saída aqui do Brasil, Ju. Em cada esquina tem uma cocadaria. Legal. E eu me apaixonei pelo aquilo. Deveria ter trazido essa ideia pra cá, né? Porque eu já tô curioso. Eu tenho. Chegar no Food Park. Lá na Mr. Coco do Bonfim, a gente já serve nossos smoothies. Vou ter que experimentar. Sim, que é de coco 100% natural. Então, a ideia da Mr. Coco era uma casa especializada em derivados de coco, né? Sim. A gente tem o smoothie, a gente tem outras coisas, porque o nosso ponto principal, que é a nossa matriz, ela fica na Colina Sagrada, então é um ponto turístico. Né? Então a gente queria uma casa tropical, com a cara da Bahia. Lugar ideal. Exatamente. E aí veio, né? Minha mãe, ela tinha na época, né, já há 10 anos, uma barraca na Ribeira, ali em frente à sorveteria da Ribeira. E ela comercializava o crepe e o beiju nessa barraca. Só que minha mãe se aposentou. E aí meu marido falou assim: Graça, tá faltando alguma coisa para comer aqui. Né? As pessoas vão vir beber, tomar um smoothie, tomar sorvete, tomar outras coisas. E aí as pessoas vão querer comer alguma coisa. Vamos levar o crepe de minha sogra para lá. E foi aí. E bom, né? Virou sucesso. Essa junção aí fantástica. Né? Nós copiamos algumas receitas de minha mãe, adaptamos, né, para uma nova forma de servir, que é o crepe estilo fast food, né? Para você comer ele no cone de mão. Porque se eu não estiver enganado, existe o crepe francês, né?
o crepe suíço. São essas duas modalidades de crepe. Essas duas modalidades. O crepe francês, ele pode ser servido de duas formas, né? Ele dobradinho, que você come de garfo e faca, e o francês no cone, que é no formato que a gente serve. Perfeito. Né? Então, assim, o crepe, ele foi um sucesso tão grande que ele sobressaiu a todo. Né? A Mr. Coco, hoje a gente está... Vamos completar ainda 2 anos, gente. Né? 2 anos? 2 anos. Parabéns. Olha que legal, Já, graças a Deus, com 42 mil seguidores nas redes sociais. Top. Depois eu quero uma dica aí de marketing para verdade. trilhar o mesmo caminho. E continuamos, né? Eu acho que o nosso grande segredo é não vender um produto, né? A gente tenta vender uma experiência. Um conceito. Um conceito, exatamente. Sim. Não é só vender, né? Como eu não me canso de falar, né? A gente, quando abre um negócio de alimentação, ou seja ele qual for, não deve focar só no produto, porque existe outros fatores que requer atenção, como a gestão, como as embalagens, como essa própria experiência que a gente tenta passar para o cliente. E é nisso que você foca, né? Eu foco nisso, né? Fomos privilegiados por estarmos em 2 pontos, né, da cidade que são turísticos, né? Isso também nos favorece bastante, né? Porque a gente tem a experiência da pessoa estar num local bacana, né? A gente está lá na Colina Sagrada do Senhor do Bonfim, é um lugar magnífico, né? Então essa junção dessa experiência nada mais é do que um produto servido com boa qualidade, com um bom atendimento, com uma boa apresentação. Perfeito. Né? É isso que muda o formato, de como você entrega, de como a pessoa é atendida, de como ela é recebida. Isso faz parte do pacote, né? Faz parte do pacote. E como você chegou no Food Park? O Food Park, eu fui convidada, né, por alguns amigos. Na época, tem 1 ano, não é isso, gente? Ou ainda não tem 1 ano? Mais ou menos isso. Já tem 1 ano. O projeto já tem 1 ano. Para mim, o link chegou bem recente. Chegou há uns 4 meses atrás. Mas tem, quem era tem mais ou menos 1 ano. Quem era do Imbuí, né? Tá nesse processo há mais tempo. E se formou um grupo, né? Já que tinha alguns segmentos gastronômicos. E a intenção do Food Park era diversificar o máximo possível. Né? Era ter um lugar com diversidade gastronômica. Tanto que é considerado um dos maiores polos gastronômicos do Norte e Nordeste, né? Exatamente. Então, né, entraram em contato comigo, com meu sócio Ricardo, né, marcaram um bate-papo com a gente, apresentaram o projeto e topamos na hora. Perfeito, ótimo. Não tinha trailer, né, então foi aquele projeto de ver nosso trailer, como seria. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer nosso trailer totalmente adaptado para o nosso segmento. Isso ajudou muito. Porque a maioria não funciona assim, né? Isso. Compra um trailer de qualquer jeito, Sim. depois em cima do que a gente vai trabalhar que a gente monta. E aí nós conseguimos, né, fazer o trailer. Fomos logo pro trailer, viu, Marcão? Na coragem. Sem ainda ter garantia de vaga, porque como todos sabem, né, o Food Park foi um processo licitatório. Chamamento público, depois sorteio. Não foi fácil, mas... Não foi fácil. E a missão da gente é pé na porta. A gente vai e depois vendo o que vai dar. Perfeito, então, assim, Grazi, perfeito. Então... E agora eu vou passar a bola para Tayla. Tayla, como é sua história no empreendedorismo? Foi pelo amor, foi pela dor, como eu perguntei a Nadson? Sim. Foi por necessidade ou foi por desejo, vocação, vontade? Eu acredito que foi pelo amor, sim. Porque desde pequena, eu estava até conversando com o Gil no carro, né? Desde quando eu era pequena, meus pais já empreendiam. Então, eu cresci também, sou gestora de recursos humanos e fui trabalhar em escritórios. Venho de contabilidade, passei muitos anos lá, mas sempre... Mas algo internamente gritava, né? Sempre paralelo Quero ao escritório, ter o meu negócio. Eu tinha alguma coisa, eu nunca tive só o emprego CLT. Então, eu já tive banca de revista, já tive lojinha de convites e lembranças. Antes da pandemia, também tinha uma pequena empresa de eventos infantis, onde eu alugava brinquedo e tinha barraca de lanche também. E depois eu adquiri o trailer. É uma coisa que não tinha como fugir de você, o empreendedorismo. É verdade. Sempre trabalhava e empreendia ao mesmo tempo, até que agora eu tô tendo a oportunidade de ficar só mesmo no Food Park. Mas e aí, a questão de trailer chegou na sua vida como?
a gente sempre teve desejo de trabalhar no ramo de alimentação, né? Que a gente começou com a questão das barracas de lanche em eventos e dava muito certo. A gente ganhava muitos elogios, principalmente lá com a questão do crepe e do palito também. E aí a gente queria empreender de alguma forma nesse ramo. A gente também chegou, né, a ser ambulante no Campo Grande, na festa do Natal, que foi 2019. 2019. Foram 53 dias sem parar no Campo Grande. Lá a gente vendia pizza, a gente também tem experiência no carnaval, colocava barraca, também trabalhava com várias coisas. Açaí, espetinho, entre outras coisas. Quando surgiu a oportunidade de comprar o trailer. A questão de profissionalizar o negócio, como é que está isso hoje nesse momento que você vive do Food Park? Bem, essa questão de profissionalizar o negócio foi o nosso foco desde o início, né? Quando a gente foi convidado para o projeto do Food Park, a gente já ficou pensando, né? Nossa, primeiro a gente pensou que não ia ser aceito, porque a gente estava começando, porque o nosso trailer é muito simples e a gente não tinha assim... Era, né? Era, né? Vamos esquecer o momento passado. A gente sabe que você evoluiu bastante. Sim. Mais na frente a gente vai falar disso. Aí a gente a gente passou, né? Tinha 2 opções, a gente colocou. A primeira opção era espetinho, que era o que a gente já trabalhava antes. E a segunda opção, crepe. E aprove ao Senhor da gente passar para crepe, igual a Grazi. E aí a gente se adaptou. E aí a gente procurou um consultor, que ele deu curso de crepe pra gente, ensinou sobre o negócio, deu algumas dicas, ensinou a massa. E cada dia mais a gente vem se profissionalizando, tentando levar realmente o melhor para os nossos clientes. E sabe uma coisa que eu percebo? Apesar de você e Grazi ter o mesmo produto, que é crepe, eu vejo que existe uma ajuda, uma conversa, um interesse de trocar ideias, e isso gera um aprendizado, tanto para você como para ela. Sim. E no final não tem uma concorrência assim, que seja desonesta, que desagrade, né? Sim. É um ajudando o outro, um orientando o outro, e todo mundo crescendo. Sim, na verdade a gente, né, tem um bom relacionamento, graças a Deus, desde o início, né, quando a gente estava ainda na CEMOP, foi levar os documentos e tudo, e a gente já sabia que ia ter dois crepes lá, né, então ela passou, eu também passei, graças a Deus por isso, tem público para todo mundo, e quanto Amém. mais a gente conversa, mais a gente troca a experiência, troca as ideias, a gente vai crescendo, eu creio assim, graças a Deus a gente se dá bem. Perfeito, parabéns, Nós parabéns. indicamos também, viu, Marcão, lá a criançada. Ótimo. O crepe suíço de Thailand é dos deuses, eu sou fã. E a criançada chega lá, vai lá comer o crepe suíço lá do famoso crepe. Maravilhoso, e tem essa troca. Eu já indico ela do bacana. Beiju, e aí a gente vai... A história de Ju, né? Eu sei, assim, brevemente, que ela começou num carrinho, esses carrinhos mesmo, pequeno, Sim. de açaí. E hoje a gente sabe também que ela é uma potência que tem, acho que 5, né? 5 pontos de venda, se eu não estiver enganado. Pontos de vendas, atualmente. Então, assim, fala pra gente como foi essa trajetória de começar num carrinho e hoje tá em 5 pontos de venda, fazendo esse sucesso todo que faz o Explosão do Açaí. Força de vontade. Força de vontade, determinação. Assim, um pouco da minha história, né? Na Explosão do Açaí, juntamente com meu irmão, que nós somos sócios, surgiu, eu digo que todo fundo do poço nos leva à altura de algum lugar. E comigo não foi diferente a chegar na altura do empreendedorismo. Uma coisa que, assim, eu falava, sempre eu queria trabalhar para mim, mas até então você tem que passar pelo processo, né, meu amigo? E o processo... Existe uma jornada, né? Com certeza. E nesse processo você vem caminhando. Eu também sou formada em recursos humanos, trabalhei dentro de escritório, assistente financeiro. E com isso eu acho que todo esse percurso me ajudou a chegar onde estamos hoje, que temos muito caminho ainda a percorrer, né? E o Explosão do Açaí, hoje, eu digo assim que é muita determinação, força de vontade, você abdicar de várias coisas. O carrinho, eu digo que foi um sonho. E ainda tem esse carrinho. Tem um carrinho, e hoje em dia o carrinho... É a relíquia, né? Que participa dos eventos. Recentemente mesmo a gente Que participou bacana. do casamento da mãe de Christian Bell. Então, assim, é a questão de você resgatar, assim, a sua origem mesmo. Onde foi que eu comecei? Eu comecei aqui, foi com esse carrinho que eu comecei. Depois do carrinho vieram os food trucks, né? Que nós já temos a loja matriz. Tem uma loja fixa, né? E isso, na pandemia de 2020, nós adquirimos também uma loja no Cabula, mas devido a todas as circunstâncias da pandemia, tivemos que fechar essa unidade
E é aquela coisa, quando a gente fala, Deus fecha uma porta e abre outra. Quando nós fechamos a unidade do Cabula, sente aquela dor de, tipo, é uma perca de um filho. Né? Um filho ali que você lutou, fez ele crescer tudo direitinho e depois você fechar as portas. Mas pra gente que tem já o ar de empreendedorismo, tá no sangue. É como eu sempre digo, né? Não é porque você faliu que tem que se enterrar. Não. A empresa, ela faliu. Mas você tá vivo. Isso, tá respirando, então levanta a cabeça, dá a volta por cima e continua. E foi daí que veio o Food Park. Aí, perfeito. Ai. Fechou a porta do Cabula, abriu a porta do Food Park e hoje em dia é um sucesso garantido. Né? Inclusive a fachada da loja do Cabula foi a mesma fachada que está no nosso trailer lá no Food Park. Sim, ficou Tava lindíssimo. lá guardada no nosso estoque. Eu falei, não, por que não usar ela pro trailer? Por que não adaptar? Né? Então foi daí que surgiu, né, essa oportunidade também, como eu estava até começando a contar, ela que foi um cliente que nos informou a respeito que ia ter uma licitação do Food Park Salvador, que ia ser um centro, que ia ter 30 food trucks. Então é aquela coisa de você ter a visibilidade, você ser visto. Até pelo fato da gente estar na Cidade Baixa, né, Grazi? A gente está na Cidade Baixa e querer expandir. É porque ocorreram casos diferentes para todas as pessoas que estão no Food Park hoje. Exemplo, eu recebi um link de um grupo de WhatsApp que eu participava. Você já recebeu de outra forma. Grazi já recebeu de outra forma. Isso. Mas a maioria foram pessoas que que saíram do Ibuí por causa do ordenamento, né, da organização toda que teve que ser feita. E aí juntou todo mundo e hoje está sendo esse sucesso todo de público, de estrutura, enfim. Food Park é uma realidade, é um sucesso. Com fé em Deus vai ser replicado em outros pontos. E é isso aí. Eu vou entrar numa pergunta para Grazi agora, uma pergunta daquelas bombásticas, certo? A gente sabe que algumas mulheres, elas entram no empreendedorismo porque elas vivem uma situação de violência doméstica em casa. E aí elas ficam querendo sair daquela situação, não sabem como, acaba vendendo um bolo de pote, vendendo um geladinho, para conseguir ter uma renda para se ver livre daquela situação que ela vive atualmente. E aí, assim, qual a sua opinião referente a isso? E qual dica você daria a essas mulheres que, infelizmente, passam por isso? Marquinhos, isso é uma realidade gritante em nossa sociedade. Né? Infelizmente, por dependência financeira, né, muitas mulheres se submetem, né, a maus tratos domésticos e várias outras situações. Né? Então, o empreendedorismo hoje é uma oportunidade, como você falou, né? Mesmo dentro de suas casas, porque nós, quanto mulheres, a gente empreende, a gente trabalha, a gente tem a casa, a gente tem os filhos, então a gente vive ali no equilíbrio de pratos. Um cai daqui, você pega ali, e assim vamos seguindo. Essa é a porta, né, de saída, e é isso que eu tento também trazer como exemplo para essas mulheres. Né? Eu, graças a Deus, nunca passei por esse tipo de situação, mas tenho exemplos muito presentes, muito próximos. A gente vê, a gente sabe. Né? A gente sabe, né, de pessoas, né, que estão vivendo relacionamentos abusivos, problemas, ou até mesmo insatisfeitas, né, com seus chefes, com CLT, trabalhos, né, que te exigem metas absurdas, que ultrapassam o limite do seu horário de trabalho. Né? As mulheres, é comprovado, elas são mais qualificadas, porém ainda ganham 22% a menos do que os homens. Perfeito. Isso acontece em casa. A mulher trabalha em casa, chega em casa, está cheia de afazeres, está cheia de problemas. Então, é o que Gil falou. É força de vontade e tem que ter muita coragem. Né? Com certeza, com certeza. Mas isso todas nós temos. Porque assim, eu, Marcos, enxergo que hoje as mulheres, e sempre, tiveram as mesmas habilidades e as mesmas qualificações que os homens. Só que essa questão cultural vem de coisas enraizado, né? Que a gente tem que mudar isso. Por exemplo, eu sempre dei liberdade para, por exemplo, minha esposa, Elisângela, que eu vou até tocar no nome dela aqui, eu considero ela uma potência em operação. Divina. Sim, Uma potência em maravilhosa. operação. Ela foi chão de fábrica, né, numa fábrica chamada Piccadilly por 3 anos, e ela era supervisora.
Então, ela liderava uma média de 150 mulheres. Eu acho que isso deu uma visão de operação a ela gigantesca. Hoje ela chega em qualquer lugar assim, principalmente na área dela de alimentos, e ela consegue fazer andar. Com ela só tem duas opções. Ou você desenvolve, ou você pede para sair. Exatamente. É isso aí. E para o funcionário é ótimo, porque ele desenvolve. Todos que trabalharam com ela desenvolveram. Então, eu vejo a força das mulheres, sei do potencial das mulheres, sempre soube e aposto nisso. Eu seria até burro se sabendo que vocês três têm um potencial gigantesco, não. Eu sou o cara porque eu sou homem, negativo. Eu penso totalmente diferente. Eu acho que é assim que a maioria dos homens deveriam pensar. Mas, infelizmente, a maioria dos homens não pensam assim, né, meninas? Infelizmente. Né? Eu acho que, quanto todas nós, principalmente à frente de gestão de negócios gastronômicos, que são dominados, eu creio que 70% por homens, né? Os concorrentes, os colegas de trabalho, fornecedores. Eu vejo sua liderança no Food Park. Quando você chega, você já olhou tudo, só que não é aquela liderança de só mandar. Eu vejo que você vai limpar uma mesa, que você leva um crepe, que você atende, que você conversa, que você está dando aquele giro de 360 graus e está vendo tudo. Eu tenho uma concepção comigo de que é o seguinte, o conselho convence, mas o exemplo que arrasta. Certeza, positivo, perfeito. Então, assim, a melhor forma de você ensinar é fazendo. A melhor forma de você trazer a sua equipe para o jogo para você, mostrando para eles que você também está ali colado com ele lado a lado, sentindo a dor, com a dificuldade. Eu não vou conseguir... A gente só precisa trilhar o caminho que a gente não precisa estar dentro da operação, de fato, sendo o melhor funcionário da nossa empresa. Não pode. Isso é o maior erro dos donos de restaurante, na verdade, de qualquer empresa. Qualquer empresa que você ou eu, que a gente tente ser o melhor funcionário da nossa própria empresa, a gente está cometendo o pior erro. Porque a gente deixa de ver as coisas que a gente gestão, deixa de tratar com o cliente para estar lá preso na operação e aí a gente não cresce. É o que eu falo direto lá para a equipe, que eu quero que eu tô ensinando, treinando, passando conhecimento para vocês serem melhores do que eu. Porque eu quero estar do outro lado, dando o meu melhor, dando o meu máximo para a empresa. Perfeito. Então eu quero que eles sejam melhores do que eu, porque eu vou ser melhor do que eu fui quando eu estava no operacional, mas só que agora na parte de gestão. Do outro lado. Para poder expandir ainda mais. É aquela velha liberdade vigiada, controlada, né? Com certeza. A gente deixa todo mundo voar. Agora, sabendo que tem que seguir o nosso caminho. A gente sabe como fazer. Eu tenho certeza que Ju sabe fazer um açaí, Grazi sabe fazer um crepe, Tayla sabe fazer um crepe, comecei a fazer hambúrguer. Sim. É só agora eles seguirem o mesmo caminho para continuar fazendo da forma que a nossa empresa determinou. Porque também não pode o cara vir de outra empresa querendo implantar coisas que aconteceu lá. A nossa cultura é a nossa cultura, a cultura da outra empresa é a cultura da outra empresa. Entendeu? E Tayla, me diga uma coisa, como eu já falei na abertura, né? Sim. 30 milhões de mulheres empreendedoras, isso corresponde a 60% de um número de 100%, né? 60% mulheres empreendedoras hoje no Brasil. Ultrapassou os homens. Isso há 2 anos atrás, o crescimento entre homem e mulheres, tipo, homem cresceu 9% e mulher cresceu 21%. A mulher, tipo, tá no topo. Tá passando o homem atropeladamente. Enfim. Só que a gente sabe também que as políticas não são muito boas para elas, tipo, o acesso ao crédito, como eu já falei na abertura, os investidores ficam com o pé atrás. Na sua opinião, o que é que a gente pode fazer para que as pessoas percebam que não existe diferença entre homens e mulheres, que o que importa é a forma, é a sua qualificação, é a sua maneira de gerir, é a sua capacidade. Qual conselho você daria às autoridades para que isso mude? Eu acredito que é só mesmo parar e analisar os dados, né? Tava fazendo uma pesquisa na internet e eu vi que as mulheres devem menos que os homens. Até a questão das responsabilidades. Isso aí agora
É a questão das responsabilidades também, como o Grazi colocou. As mulheres cuidam dos filhos, da casa, do negócio, dá conta de tudo, gerem uma empresa muito bem. Esse é um dado que eu não vi. As mulheres devem menos que os homens. Devem Perfeito. menos que os homens. Então, Consequentemente, tinha que ter mais crédito. é verdade. Tanto o crédito e a credibilidade também, no geral, né? Eu vejo muito essa questão do machismo ainda. Por exemplo, fornecedores chegam lá no meu trailer, vê eu e meu marido e nunca se dirigem a mim, né? Sempre vão a ele. E aí meu marido sempre manda se dirigir a mim, porque quem toma a frente sou eu. Entendi. E ainda não é uma realidade muito aceita. Então, às vezes, quando tem que negociar com um homem, eu já passei por isso até nos outros comércios que a gente já teve, os rapazes, não, eu quero falar com seu marido. Mas não tem essa opção, você tem que negociar comigo, porque quem toma a frente das coisas sou eu. Meu marido é meu sócio, né, meu parceiro, mas ele fica bem no operacional, ele é mais de fazer as coisas e eu sou mais de resolver. Então, eu acredito que as pessoas deveriam valorizar mais o nosso trabalho e ver que realmente somos uma potência, né? Quando para analisar os dados das empresas, claro que os homens também são muito competentes, assim como nós mulheres, mas eu não vejo essa necessidade, né, dessa diferenciação a ponto de reduzir algo para nós, né? Como se a gente fosse menos que os homens. Eu não vejo essa diferença. E eu acredito que as autoridades buscando os dados, analisando direitinho, vai ver que até vale mais a pena, né, apostar na gente. Não era nem para existir essa questão de diferença pelo fato de que o homem, ele serve como exemplo. Porque a gente olha para o homem e fala assim, pô, se ele pode fazer, eu também posso. Entendeu? É nisso que eu vou tocar agora, Ju. É nesse tema que eu vou tocar com você. Porque é uma questão cultural, né? É uma questão cultural. Eu tenho filha mulher, você tem filha mulher, Grazi tem filho homem. Eu não tenho filho. Não tem filho. Então, o que é que acontece? A gente sabe que isso é uma questão cultural. Com certeza. Qual conselho você daria para minha filha, para sua filha, desde pequena, já começar a mudar a cabeça e não acreditar muito nessa coisa de cultura que vem do passado, para que no futuro elas sejam empreendedoras fortes, poderosas, empoderadas e que tenham sucesso? O que é que você chegar... Eu vou botar minha filha e a sua filha aqui sentada agora e você vai ter que dar uma dica e treinar para o futuro, treinar essas meninas para o futuro. Meu amigo, eu digo assim, não vai existir um treino porque elas já vão estar na prática. Porque elas já vão ter nós dois como referência. Perfeito, ótimo. Entendeu? Elas já vão ter... O exemplo, né? Já vão ter um exemplo, aquela coisa de o exemplo arrasta, como o Grazi falou. Elas já estão crescendo, vendo a nossa luta, vendo a nossa correria. Tem horas que minha filha chega, mamãe, você vai chegar tarde hoje? Digo, mamãe tá trabalhando. Ela fala, mamãe, a gente vai ter uma casa com piscina? Vamos, porque mamãe tá trabalhando para isso. Então, esse exemplo, ela já vem vendo que para ter as coisas, para conseguir, minha mãe trabalha muito, minha mãe trabalha para ela. Então, eu creio que daqui a 20 anos ela vai querer ela vai estudar, vai se formar e vai querer empreender. Porque o exemplo já vai estar dentro de casa. Ou seja, desculpa estar te cortando, mas até se ela quiser, eu quero ser médica, quero ser advogada, eu vou instruir ela a ter o próprio consultório, entendeu? Consultório, seja lá de medicina, consultório de advocacia. Então, para ela trabalhar para ela. Porque ela vai ver que, não, minha mãe foi empreendedora, batalhadora, sempre trabalhou, correu atrás, então o exemplo já está dentro de casa. Quando eu converso com minha filha sobre o futuro, né? Ela quer ter uma profissão. Não sabe qual ainda, fica em dúvida de 1 ou 2 ou 3 lá. Aí eu digo, minha filha, mas e a empresa? Quem é que vai cuidar? Aí ela fala, meu pai, eu vou ter a minha profissão e vou cuidar da empresa, só que eu vou ter os funcionários. Ela me fala, quando ela me falou isso, eu digo, meu Deus do céu. A visão, ela já tá numa visão que eu não tinha há pouco tempo atrás. Sim. Entendeu? Porque ela já enxerga que ela só precisa gerenciar, fazer a gestão da coisa. Claro. Sim. Me dá dicas de como eu atender o cliente. Ela diz para eu ficar olhando o que o McDonald's faz para eu fazer igual. Já tem a visão. Ela tem uma visãozinha bem... É por isso que eu tava falando aqui mais cedo que eu tenho interesse em fazer um podcast com crianças que têm a visão empreendedoras para a gente começar a disseminar isso nas crianças. Porque não existe, né? A gente não foi treinado para ser empreendedor. A gente aprendeu química, física, matemática, biologia, seja lá o que for. Nunca usou aquilo para nada. Não que não seja importante, que é muito importante. Claro.
Mas sobre empreendedorismo a gente nunca aprendeu na escola. Hoje, se a gente quiser saber alguma coisa, a gente vai para um curso, para um workshop, para uma mentoria, enfim, a gente tem que buscar fora da escola tradicional. Isso, e nesse assunto, Marcos, que você tocou, a gente não teve essa instrução, porque na verdade a questão cultural que vem é o quê? Você tem que estudar e você tem que trabalhar, você tem que sair para procurar emprego de carteira assinada. É verdade. Na verdade, Os condicionados, é isso. eu vi muito isso na minha vida. Eu também. Então, É tipo tanto assim, que, assim, eu não sei se vocês sabem. Desculpa interromper você, mas é uma coisa muito importante. Hoje, se você tem um trabalho, se você tem um bom trabalho, mas mesmo assim você quer ter um sonho e quer trabalhar em prol de um sonho de alguém, você quer trabalhar em prol do seu próprio sonho, você diz assim, eu vou sair do trabalho para montar meu negócio. Te oram assim, você tá louca? Ou então diz assim, Bem isso. coitada. Gente, eu já escutei muito isso. Eu acho que vocês também. Sim. Eu ia falar justamente Tem isso. como. Eu ia falar justamente que eu trabalhei em 22 empresas de carteira assinada até os 30 anos. Porque eu entrava e no meio do processo eu não era feliz. Aí eu pedia para sair. Sim. E sempre, no máximo que eu passei numa empresa foi 3 anos. Nunca sem felicidade. Trabalhando sem felicidade. E algo, você tem que ser empreendedor. Você tem que ser empreendedor. Aí um dia eu tive a coragem e comecei e não vou sair mais. É um processo, é uma jornada, é complicado, não é fácil. A gente trabalha como se trabalhasse para alguém, só que trabalhasse para a gente. A gente tem que entender isso. A gente trabalha para uma empresa. Tem horário de entrar, horário de sair, tem regras. Quando a gente trabalha para a gente é a mesma coisa. Tem horário de entrar, horário de sair e tem regras. Às vezes não tem horário de Não, sair. eu já ia falar. Quer dizer, Horário de sair eu fui muito bom, né? o horário de sair que tá pegando. Agora pra sair. E todas as dificuldades que a gente encontra, tipo a dificuldade de adaptação, né? Sim. Tayla passou por isso no chamamento do Food Park. Tayla, se eu não estiver enganado, tinha um trailer para espetinho, não é isso? É. Só que você passou no chamamento público e no sorteio para a crepe. Foi. Então você teve que se adaptar para uma nova realidade. Isso mesmo. Como foi esse desafio? Então, a gente se inscreveu para a CREP, né, como a segunda opção, pela experiência do evento infantil. Então, a gente só trabalhava com crepe suíço, que é o crepe no palito. E a gente colocou porque eu não entendi direito o edital e eu achava que tinha que ter 2. Eu fiz diferente de todo mundo. Eu só coloquei a opção hambúrguer. Ou era hambúrguer, ou não era nada. Eu Eu também não entrei com outra Eu tinha opção. entendido que era duas opções. Muita gente foi assim, não entendeu e colocou várias opções. Entendi que eram 2 e aí coloquei churrasco e crepe e passei pro crepe. Tentei mudar para churrasco, não consegui. E aí me restou adaptar o trailer, né, para o crepe, e graças a Deus deu certo. Então a gente correu atrás de reformar o trailer, comprei a máquina do crepe, tomei o curso e até hoje estou correndo atrás aí para ficar o crepe cada dia melhor. Mas o mais importante que eu vejo em você é a determinação de ir procurar ajuda, não ter o orgulho, né? Aquele orgulho de, não, eu não sei, mas também não vou procurar ninguém porque eu não quero que as pessoas saibam que eu não sei, não. Você vai, você pergunta, você tira a dúvida. E Sim. cada dia que você faz essa pergunta, que você tira essa dúvida, você vai crescendo, você vai subindo um degrau. Você vai subindo um degrau. E por mais que você não tenha a experiência, talvez de Grazi, que está há 2 anos no crepe, mas você não está fazendo feio no Food Park, tá top. Tá Obrigada. perfeito, tá vendendo bem, as pessoas estão gostando. Então, assim, teve que mudar? Teve, mas está correndo atrás. Sim, sim. Agora é o quê? Conhecimento, aprimoramento e bola para frente. Não pode ficar com orgulho ferido porque eu não sei, não vou perguntar, eu tenho vergonha, não. A vergonha deixa atrás da porta e vamos para cima, né? Se espelha em Grazi. Sim. Grazi Somos ajudadoras. Grazi, como ela me disse agora, que eu nem sabia que só tinha 2 anos, em 2 eu também anos. pensei que já tinha mais tempo. A empresa dela, para mim, já tinha uns 100 anos. Pela potência que ela já tinha uns 100 anos.
E aí, Grazi, eu vou jogar a bola para você da seguinte forma. Essa dica vai servir para mim, para Ju, para Tyler, para quem estiver nos assistindo aí. Eu vejo que a Mr. Coco, ela é muito organizada, ela tem processos profissionais, ela tem um marketing top, perfeito, um marketing que fala muito de produto e pessoas. Para mim, para Ju, seja lá para quem for, qual o caminho para a gente criar uma empresa tão profissional como está a Mr. Coco hoje? Eu vejo isso, entendeu? Vou ter que voltar um pouquinho no assunto que a gente já abordou, né? Volte. Hoje, para você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha. Eu só consegui isso depois que eu saí do meu operacional. Perfeito. Eu acordava às 6 horas da manhã no início, eu estava nos mercados, eu vinha para minha cozinha de produção, organizar a produção do dia. Às 14 horas eu estava na loja abrindo, como função de caixa. Isso durou quase uns 8 meses. E tirando força de onde? Tirando força dali. Porque assim, erroneamente, né, temos a cultura de o olho do dono que engorda o gado. Isso é uma mentira. O olho sim, mas se você tiver... É mais uma cultura que é implantada em nossa cabeça, né? Você não pode estar focada no operacional, com a cabeça baixa, sem olhar ao seu redor. Sem ver como o seu cliente está sendo bem atendido, como é que está a experiência dele, quanto tempo ele chega, como ele é bem atendido, como ele é recebido. Então eu passei um longo tempo, né, em funções, e chegou uma hora que as coisas estavam indo muito bem, veio a pandemia, a gente teve dificuldade, mesmo assim a gente existe uma foi coisa. pro delivery, nós abrimos a Mr. Coco em dezembro, chegou o carnaval em fevereiro, depois do carnaval fechamos, né? E aí fomos para o delivery, nos readaptamos e conseguimos sobreviver à pandemia. E quando a pandemia acabou, eu já estava certa falei, não, nesse momento eu preciso procurar ajuda, né? Eu sozinha não vou conseguir fazer tudo. Acabou a pandemia, o faturamento... Nesse momento a empresa crescia? Nesse momento a empresa só crescia. Certo. Né? Eu era o setor de compras, eu era operacional, eu era o marketing, eu era tudo. Mas se você faltasse sozinha. Em algum momento? Não, se eu faltasse a loja não iria abrir. Se adoecesse? Foi o meu caso. Fiquei doente, tive que trabalhar. Aí. Foi aí que a minha ficha caiu, Marcão. Entendeu? Eu falei, não posso. As coisas precisam funcionar. Sem mim. A empresa precisa rodar sem você. Uma empresa que roda sem você, você não evolui, você não cresce, você não abre novos horizontes. Com certeza. Né? Então, passei a estudar a gestão gastronômica. Buscar o conhecimento. Né? Sozinha vi que não iria conseguir. E é isso que muda o jogo. Isso muda o jogo, virou a minha chave. Né? Fomos em busca, eu e Ricardo, de uma consultoria. E hoje nós estamos ainda em que às vezes a gente acha que não vale a pena. Não, é um investimento. Mas assim, vamos falar, eu e você, que está mais tempo talvez do que os meninos, do que as meninas em negócio. Há 2 anos atrás, se alguém chegasse para te oferecer uma consultoria... Não iria. Eu também não iria, porque eu achava que eu sabia de tudo, entendeu? Tudo, e não sabia de nada. Eu sabia superficialmente o que era uma ficha técnica. Eu sabia mais ou menos superficialmente calcular o CMV de meu produto, né? Eu não colocava os meus margem de contribuição, que é uma coisa super importante no cálculo da precificação, né? Exatamente. Então é isso que você falou para a Thali, é isso que eu levo para a minha vida. Nós nunca saberemos tudo. Perfeito. E a gente vai estar sempre precisando de suporte, de ajuda. A evolução é esse caminho caminho que eu dou para as pessoas. Sozinho, você não consegue. Você precisa de uma boa equipe do seu lado, um time que entre no jogo. E como eu sempre digo, esse time tem que ser apaixonado pela Mr. Coco, pelo famoso crepe, pela explosão do açaí. E só para concluir, quando nós fechamos a consultoria,
que a gente entrou assim mesmo a fundo nos nossos números, foi aí que a gente veio. Não estava ganhando dinheiro. Quanto a gente precisava melhorar, quantas coisas precisavam ser reajustadas, porcionamentos, manuais, padrões, processos, procedimentos. E agora ainda estamos Está em processo. Ainda estamos em processo. Porém, hoje, né, eu consegui sair da operação. Sai da operação. Né? Hoje eu tenho uma pessoa de compras, hoje eu tenho um financeiro, né, que são os Tem o meus marketing. dois braços mais importantes. O marketing ainda pilota, eu tenho uma agência que me ajuda, que me Dá dá o suporte. mas eles falam, nossa, você é a nossa melhor cliente, não passa nada, eles não postam nada, eles não fazem nada sem o meu aval. Então, assim, Vou sugar um pouquinho disso aí. Bem. Então, assim, eu participo dos ensaios, eu faço o roteiro, eu digo como eu quero, a gente vai escalonando, né, a nossa entrega para as redes sociais de acordo com o meu planejamento de vendas na semana. Marketing, para mim, tem que se reverter em faturamento. O meu foco é esse. Perfeito. Né? O marketing, ele tem que ter uma estratégia, ele tem que ter um objetivo. Né? Não é só postar uma foto. Você vai postar essa foto para quê? Não. Hoje eu quero vender esse crepe. Olha, eu estou precisando alavancar minhas vendas em dias específicos. Então, a minha campanha tem que entrar aí. Ótimo. Né? Para você ter uma entrega com sucesso, que isso venha a reverter em vendas. Tem uma estratégia. Tem que ter uma estratégia. Boa estratégia. Vou sugar isso aí assim. Vamos. Porque eu ainda faço meu marketing. Meio bagunçado, meio misturado, mas enfim. Eu tento fazer uma coisa realista. Mas eu sei que já está na hora de colocar uma empresa para fazer esse processo. Para ter estratégia, para ter engajamento, para ter o principal de uma empresa, que é vendas, né? Porque sem vendas ela não consegue fazer mais nada. Eu sei que eu sempre falo de propósito. E a gente tem um propósito de vida, que além de ganhar dinheiro, é agregar alguma coisa na vida das pessoas. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Quantas mulheres vão se sentir representadas hoje aqui, com você, com Tayla, com Ju? Eu acho que vai ser épico esse programa, porque vai transmitir para... Tem mulher hoje que está desmotivada, está passando por tal problema, mas ela vai assistir esse podcast aqui e ela vai levantar a autoestima, ela vai olhar para a Grazi e vai dizer, poxa, que potência. Vai olhar para a Ju e vai dizer, poxa, que potência. Vai olhar para a Tayla e vai dizer, poxa, que potência. Se elas podem, por que eu não posso? Com certeza. Inclusive, esse card, quando eu compartilhei na minha rede, teve pessoas, mulheres, que falaram assim, Ju, já estou estudando para montar minha loja. Perfeito. Então, isso é motivador. Entendeu? Motivador. Se você tem um sonho, se você deseja vender algo, ser empreendedora, corra atrás dos seus sonhos. Se jogue de corpo e alma. E se precisar de ajuda... Então, Ju, pegando esse gancho aí de empoderamento, de melhorar a autoestima das mulheres, de melhorar, enfim, né? Tudo no sentido de empreendedorismo na vida das mulheres. O que é que a gente pode agregar de valor? Por exemplo, hoje vai chegar uma pessoa, uma amiga sua, como chegou agora aí, né? Diz, Ju, eu quero colocar uma empresa, mas não sei por onde começar. Qual o caminho? O que é que eu tenho que fazer primeiro? Me dá um caminho aí. Anota aqui no papel. O que é que eu tenho que fazer no item 1, no item 2, no item 3, no item 4, até realmente abrir as portas. Você consegue ajudar, assim, se uma mulher chegar para você e pedir esse apoio? Até porque você já sabe mais ou menos o caminho, né? Sim, sim. Eu acho assim, essa questão como você falou, né, do papel. Quando você idealiza algo que você queira, tipo, quero empreender uma loja de roupa, quero empreender o ramo alimentício, você tem a ideia. Porém, essa ideia não pode só ficar no papel. Claro que você vai pontuar. Eu tenho esse sonho, primeiro, seja apaixonado pelo que você vai fazer. Porque se você não tiver paixão, eu posso te dar todos os caminhos. A pessoa orienta, vá para o Sebrae, estude, procure uma consultoria. Uma consultoria, mesmo uma consultoria que gratuita, porque nós todos aqui, nós podemos ser consultores e ajudar outras pessoas que também queiram montar algo que venha agregar também ao nosso negócio. Mas é aquela coisa, se você não tiver paixão pelo que você faz, e se você não tiver dedicação e foco,
tudo só vai ficar no mero sonho. E o sonho, ele precisa se tornar realidade. Perfeito. Então tem que seguir esse raciocínio. Não é somente a gente chegar e falar, pô, eu quero vender açaí. Sim. Isso seria muito fácil, né? Quero vender açaí. Meu irmão já tinha a loja de açaí, o Explosão do Açaí. Por incrível que pareça, ele vai completar 7 anos no mercado. Meu irmão já tinha loja. Eu queria vender açaí. Poderia pegar a ponga de meu irmão, mas não. Eu quis montar também o meu próprio negócio vinculado. Você quis fazer o seu caminho, né? O meu caminho. E o meu caminho foi o quê? Pegar um carrinho de açaí e pôr em prática. Não ficar esperando, sentada, não. Ele já Sim. tem uma loja, eu vou ficar lá do lado dele, quietinha, vou me acomodar ali. Porque existe um problema, né? Muita gente quer começar quando tá pronto, quando tá perfeito, quando tá tudo certinho. E, na verdade, a gente tem que começar. Não precisa estar pronto, não precisa estar perfeito. A gente como tem que começar. Nas consultorias mesmo e palestras que a gente vai pro Sebrae, e as meninas mesmo falam, eu não preciso ter o melhor celular para começar a fazer stories, ser o marketing do meu próprio negócio. Eu não preciso ter um cenário perfeito para poder divulgar o meu produto. O primeiro passo tem que ser dado. Depois, você só vai agregando somente as experiências que você vai adquirindo e agarrando as pessoas que vão passando pelo meio do caminho para te ajudar. E são essas pessoas que você tem que levar para a vida. E existe uma questão que muita gente pensa que falar em público ou falar no celular é uma questão de dom. E não é. Tudo é treinável, né? Eu morro de medo de falar em público. Eu morro de medo de falar em público. Hoje eu tô aqui vencendo o medo. Fazendo um podcast, falando para várias pessoas, falando... É um medo, mas eu tô vencendo. Entendeu? Hoje, se você me colocar para fazer uma palestra, eu vou tremer, mas eu vou. É só me chamar. Eu vou tremer, mas eu vou. Porque tudo é treinável. A gente consegue. Que fazer stories, eu não gostava de fazer stories. Eu digo, não gostava mesmo. E hoje parece que você nasceu pra isso, né? Isso daí eu indo pro Sebrae ali, ó. As meninas batendo na tecla, você tem que mostrar, você tem que falar, você tem que correr atrás, você é o marketing da sua empresa. Então, hoje, eu ainda tô caminhando, não tô ainda expert, não tô nenhuma influencer, mas eu tô caminhando e eu vejo que isso agrega muito valor pra gente que tem nosso próprio negócio. Tem que realmente falar, tem que divulgar. Dizer, ó, gente, a loja tá aberta, já tomou seu açaí hoje? Aí eu jogo essa pergunta pra Tayla, né? Porque Tayla, eu sempre digo a ela, e não é um defeito, é uma qualidade. O poder dela de argumentação é poderosíssimo. Se ela hoje é o caixa, né? E recebe o cliente. Qualquer cliente vai comprar na mão dela, porque se ela começar a falar, ela vai argumentar e vai convencer o cliente a comprar. Então, dá uma dica pra gente, como foi que você evoluiu, assim, esse poder de argumentação, de conversação, de vendas. Quem foi que te treinou? Onde foi que você adquiriu isso? Olha, na verdade, eu sempre fui muito falante, né? Então, é algo natural mesmo. E eu sempre procuro me colocar no lugar do outro, né? O Food Park, por exemplo, a gente tem um espaço limitado no trailer, né? E às vezes chega um tempo que eu não consigo atender o cliente com tanta rapidez quanto eu gostaria de atender. Eu queria que o cliente chegasse lá, tirasse a ficha e já recebesse o crepe, e às vezes eu não consigo. Porque o fluxo é alto. O a fluxo gente é alto, hoje o espaço atende é pequeno. uma média de cada trailer de 150 pessoas num dia de sábado ou domingo, em média, no mínimo. Eu tô falando assim, uns atendem mais, outros atendem menos. Sim, então, em média, todo mundo atende uma média de 150 pessoas por dia. Em média. E aí eu vou usando o jogo de cintura e me coloco no lugar, né? Então eu tô no caixa, a pessoa chega, eu digo, olha, e aí, já rodou tudo, já viu, e aí já procuro uma conversa. E eu falo, olha, eu vou te dizer uma coisa, o crepe é maravilhoso. Naquele vale momento o cliente espera. É seu já. Vai de você perder ou ganhar. Vale a espera, é maravilhoso, você vai amar. Agora tá demorando uns minutinhos. É o tempo que você bate um papo aí, coloca em dia a conversa. E aí eu vou tentando realmente ganhar eles na conversa para que não haja uma situação ruim do tipo, poxa, eu vou esperar meia hora para comer um crepe, né? Então, eu procuro me colocar mesmo no lugar dos outros, como cliente, e tratar eles de uma forma que eles queiram voltar, né? Eu vejo isso lá no meu trailer. Durante a semana, inclusive, eu atendo muitas pessoas e trato eles como se fossem meus amigos de anos. E eles voltam no final de semana, trazem mais gente, na outra semana já vem com mais gente também. É porque então, uma dica importante, o caixa, ele não pode só ser caixa.
Ele não só pode Sim. ser aquela pessoa que está ali para cobrar ou para tirar o pedido que o cliente escolheu. O caixa tem que ser o melhor vendedor do negócio. Tanto o caixa como o garçom. Mas o garçom ele já é um vendedor, tem que ser. Sim. Se não, substitua porque não vale a pena. Mas o caixa, ele tem que ser treinado para vender. Entendeu? É. Porque é aquele negócio que eu sempre digo. Uma empresa, ela não se sustenta sem vendas. Nosso foco ali é vendas. Não tem para onde correr. E falando de food park, Grazi, me diga aí, o que é que você vê de perspectiva positiva para o verão, né? Com esse possível carnaval que ninguém sabe se vem, se não vem. Mas vamos falar de realidade. Verão. Hoje a gente está no inverno. A gente sabe que ainda está com um público reduzido, mas que no verão isso pode dobrar. Qual a perspectiva? O que a gente tem que fazer em termos de preparação internamente para, tipo, se dobrar hoje? O que é que a gente faz? Como a gente tem que estar preparado para isso? Estou esperançosíssima para o verão. Para mim, posso falar com propriedade, o Food Park já é um case de sucesso. É verdade. Também acho. Claro, com certeza. E todos trabalhando em prol da melhora, em prol de uma melhor entrega, em prol de uma melhor experiência para o cliente. Então, o verão, ele promete, vai ser fantástico, né? Estamos Vai pivotando, estamos melhorando a nossa operação, estamos experimentando. Graças a Deus, prefeito Bruno Reis, trazer muitas coisas boas pra na gente, verdade, viu, galera? Aguardem, porque tem muita coisa bacana Sim. chegando no Food Park Salvador. Um abraço para Adriano Semop, um querido que tá com a gente também colado ali, Tá sempre junto, lado a é lado, né, pelas melhorias. Vamos torcer pro carnaval e pra Boca do Rio. Eu acho que, inclusive, eu sempre falo isso e talvez não seja bem interpretado, mas eu acho que a gente deve se unir em prol de trocar mais conhecimento. A gente promover, ou chamar o Sebrae, ou pegar os cases de sucesso que tem lá dentro e a gente fazer palestras, workshop entre a gente mesmo. Grazi pode chegar e dar uma palestra sobre um assunto que ela domina. Ju vai lá e também o que ela domina lá. E aí a gente vai crescendo junto. Por quê? Por mais que sejam 30, por mais que a gente hoje está no inverno, no verão, se dobrar, a gente tem que estar preparado, porque senão a gente não vai ter capacidade de atender. É hora de pivotar. Eu tive que aprender a trabalhar no Food Park em 3 dias. Vou dizer por quê. Primeiro dia foi inauguração, não deu muita gente, mas a gente sentiu mais ou menos como seria. Segundo dia eu fui preparado para vender muito. Eu achei que estava preparado para vender muito. Quando foi 8 horas, meu estoque tinha acabado. Domingo eu digo, não, vou botar mais um pouquinho. E digo, hoje não acaba. 8 horas tinha acabado de novo. Eu digo, meu Deus. Aí fui para os números, né? Fui para o sistema e comecei a ver tudo. Então, eu comecei a analisar que eu tinha que ter uma capacidade muito maior do que a que eu tinha tido naqueles 2 dias. E aí hoje pode dar 11, pode dar meia-noite, não vai faltar. Mas eu tive que me preparar, passar 2 dias de erros e acertos para me preparar para não faltar mais produto. Hoje eu já sei quantos refrigerantes eu tenho que começar o dia para não faltar até 11 horas da noite. Eu já sei quantas carnes eu tenho que ter, eu já sei quantos pães eu tenho que ter para não faltar. Inclusive hoje já trabalho com o meu estoque do domingo antecipado. Para no domingo eu acordar e não fazer mais nada. Eu criei isso sozinho? Não. Eu tive do meu lado a minha sócia, vou falar aqui agora, é Elisângela, né? Como todo mundo tá. Poderosa. Todo mundo tá chamando suas esposas e seus maridos de sócia, eu vou junto. Porque é uma sócia. Então a gente junto organizou um processo que domingo a gente não faz mais nada. Já está pronto. Sim. Todo o processo que a gente vai vender domingo, sábado já está pronto. Que a gente vai juntando e quando chega no domingo a gente acorda ali 9 horas e beleza. Mas isso foi... tiveram erros até a gente chegar nesse ponto, mas a gente conseguiu consertar. E eu acho que também, Marcos, porque
o Food Park é um filho para todos, né? Então, nós estamos caminhando para o 3º mês. Então, aquele filho que está engatinhando... Só 3 meses, né? Somente 3 meses de Food Park. E olha quantas adversidades a gente vem passando no nosso próprio negócio interno e o negócio maior, que é o externo. Aproveita o embalo e fala sobre sua perspectiva também do Food Park. As melhores possíveis. As melhores possíveis. Já se preparou pro verão? Com certeza. São estratégias que eu falo direto junto com meu irmão, né? Que é meu sócio. Não é o marido, mas é o irmão. Meu irmão, meu caçula, vai completar aniversário quinta-feira. Que eu falo direto. O inverno é o período que a gente tem no nosso ramo, que realmente as vendas caem. Cai 40% das vendas nossas, no nosso faturamento que a gente tem no verão. Mas é o momento que a gente tem de arrumar casa. Esse é o momento que a gente para, vê onde é que estão os erros, vê o que é que pode melhorar, vê onde é que precisa mudar, onde é que precisa investir, bora trocar um equipamento, bora mudar fardamento. Como é que a formiga faz, né? Isso. Bora mudar um cardápio, bora ajustar. Pra quando chegar no verão a gente Tá preparado. A gente tem que estar pronto. Então, eu aconselho também assim, ó, o movimento tá fraco, pausou, é aquela pausa que você tem de respirar, olhar, ter um olhar mais criterioso. Reorganizar, porque quando voltar, você vai voltar mais forte do que nunca e você vai estar determinado ali só em prol do que mais importa. Vender, vender, vender. E você, Tayla, qual a sua perspectiva? Eu tô analisando, né, o que é que eu preciso fazer para melhorar, correndo atrás de trocar equipamento, comprar um freezer maior para colocar mais refrigerante e realmente não deixar faltar nada. Porque se no inverno a gente já está tendo esse público, eu imagino que no verão vai ter muito mais. E eu estou trabalhando para isso. É porque é um processo evolutivo, né? Sim. Para todo mundo, a gente... Inclusive o inverno lá está me surpreendendo, né? Para mim ainda falta... Eu sou marqueteira, viu? Muita gente em Salvador ainda não conhece o Food Park. Porque de fato eu falo isso até com números. Hoje mais ou menos... A gente, em 3 meses, não recebeu nem 300 mil pessoas no Food Park ainda. Qual é a população hoje de Salvador? 2 milhões. 2 milhões. Entendeu? Sim. E a gente não recebeu nem 300 mil pessoas ainda. Precisa fazer o quê? Ações de marketing. Não só o marketing digital, né? Como eu sempre falo. Existe um marketing que é chamado marketing de circo, que é panfletagem, carro de som, é o boca a boca. E às vezes a gente esquece disso, porque o mundo hoje ele está focado, 80% de pessoas estão no digital. Mas ainda tem muita gente que vive no mundo real, que não sabe o que é Instagram, que não sabe o que é o Facebook, por exemplo, que não sabe o que é um tráfego, né? Um dia desse eu cheguei para um comerciante, um negócio belezinha, organizado e tal, eu digo, rapaz, aqui você precisa fazer tráfego. Aí o cara, porra, velho, eu não faço nada errado aqui, não. Não, pô, tráfego pago. Ele, não, rapaz, a gente não mexe com coisa errada aqui, não. Aí eu fui explicar o que é o tráfego pago, né? Sim. Então, muita gente vive no mundo real. E essas pessoas não ficam sabendo do Food Park. Então, a gente tem que fazer o marketing holístico, que é o marketing de circo. Que é um marketing um pouco desprezado, mas que funciona. Sim. Tayla, meta. Qual a sua meta de negócio para... Vamos lá. Hoje você tem um trailer de crepe, mas qual a sua meta a pequeno, médio, longo prazo? A pequeno prazo é trocar alguns equipamentos lá, né? E ampliar a produção. A médio prazo é colocar funcionários. Perfeito. E a longo prazo é trocar o trailer inteiro e colocar um maior, com a capacidade maior de atendimento, para poder proporcionar aos clientes a melhor experiência, né? De chegar, levar logo o crepe dele e não ficar esperando tanto tempo. Perfeito. Grazi, meta. Meta, eu vivo. A meta dela deve ser... É dobrar a meta. Deixa eu ficar ouvindo aqui, porque eu vou junto. O que você botar para você, eu vou atrás. Eu sou fanática por metas, né? Minha meta a curto prazo já está em andamento. Nós estamos já em construção de um local maior, né? Lá na Colina Sagrada, no Bonfim, vamos para o Mirante, vamos para um lugar mais confortável para... Isso é a meta de curto prazo. Curto prazo. Olha, e é uma meta grande, viu? Uma meta grande. A minha meta de médio prazo
a gente conseguir aí expandir em Salvador, pelo menos até final de 2024, em mais 5 pontos estratégicos da cidade. Agora você me deixou na situação. Eu disse que ia atrás dela. Quer ir atrás. E a meta de longo prazo... Se bem que eu tô indo pro terceiro trailer, viu? Já comprei, já. Olha aí. Amém. A minha meta de longo prazo é uma Mr. Coco aí espalhada por todas as cidades do Brasil. Olha aí. Perfeito. É Amém. isso aí. Vira franquia. É. Eu vou lá e sou Eu um tô muito franqueado. apegada com esse filho pra virar franquia. Esse filho é meu. É um processo, é a melhor forma de você escalar realmente para níveis que são inimagináveis, é a franquia, não tem Tem que ser outro. um passo muito bem dado, muito estruturado. Eu sonho com isso também, mas A é como franquia, você falou, exatamente. são várias coisas que você tem que ter no seu, como é que fala? No seu nicho de negócio. Não, tem que não é no tá seu muito nicho, não, bem na sua retaguarda. A sua cozinha, o seu escritório. Você tem que ter uma retaguarda bem montada para conseguir atender os seus franqueados de uma forma que ninguém fique dizendo, foi uma promessa, foi uma propaganda enganosa. Exatamente. Com certeza. Meta, Ju, explosão do açaí. Tá. Já tem 5 pontos de venda. E isso, nós já temos 5 unidades, graças a Deus. Nossa meta a curto prazo hoje, nós estamos voltando para os eventos, né? Porque nós demos uma parada na pandemia e agora nós já estamos voltando E evento tá voltando com força total. com força total. Eu não sei como as pessoas me acham para evento, mas pode continuar me achando. A nossa agenda tá aberta, Graças né? a Deus. Apesar de que agosto também, graças a Deus, já tem algumas datas comprometidas a curto prazo, né? Voltando aos poucos agora com eventos, eu tô pedindo até calma aos clientes, calma. Médio prazo, essa questão, como a gente já focou aqui, de organização, né? Deixar todo o processo muito bem organizado, Redondo. tudo bem estruturado, até para você sair da ilha, né? A gente já tá fora, né? Mas aquela coisa de você se expandir ainda mais, porque agora a gente já tá indo pro caminho de estudos, né? Não é você ficar fora para poder administrar, e sim você ficar até fora para você poder estudar, focar e dar outros passos. Porque a meta a longo prazo é essa de franquear. Como vários clientes já chegaram pra gente querendo franquear. Vocês não são franquia? Como é que já tem 5 unidades e ainda não são uma franquia? Não, o filho é nosso. Ainda é aquela questão. Nós A temos princípio eu achei que você era uma franquia, que Não. você já, as suas outras você franqueou. Nossa, Na verdade, bacana, eu ali no Food Park, eu pensei que a gente tinha colegas que já eram franquias. Mr. Coco, Explosão do Açaí, Coxinha do Gago também. Eu pensei que era, não é. Não é franquia, é outro processo. Eu pensava, depois que você me falou. Franquia mesmo ali no Food Park, Rei do Pirão. Rei do Pirão. Rei do Pirão. Fantástico, Então tem abraço, 29. carinho, querido. Então tem 29 possibilidades de se tornar franquia dentro do Food Park. Sim. Claro. Amém. Claro, com certeza. E aquela questão de você, como o Grazi falou, né? A questão do filho. É um filho que nós temos, por mais que seja por 5 filhos dá trabalho, dá. Se um dá trabalho, Imagina 5. 5, é. E quando a gente parte pro ramo da franquia, nós vamos ter uns filhos Adotivos, né? que são os empresários que só querem injetar o dinheiro e achar a organização já pronta. Então, para isso, a gente tem que deixar todo o processo bem estruturado. Bem redondinho, bem montadinho. Então, não é tão fácil como a gente pensa. Vai chegar esse momento, porque estamos estudando para isso, mas ainda é uma coisa que está a longo prazo. Meninas super poderosas, considerações finais. E aí é com vocês agora. O espaço está aberto, façam propaganda de vocês, do negócio de vocês. Incentivem outras mulheres para serem empreendedoras tão assim maravilhosas como vocês são. O espaço é de vocês. Pode começar. Vai, Tayla, você. Vou jogar ela para você. Vai seguindo um pouco. Então, né? O meu conselho para quem ainda não tem um negócio e deseja ter não tenha medo de empreender, né? Não fique esperando ter o dinheiro ali, que às vezes a gente fica, não. Eu só vou abrir o negócio quando eu tiver dinheiro para comprar aquilo ali. Eu não vou comprar um trailer parcelado porque eu não sei se eu vou conseguir pagar. Então, se você tem um sonho, você coloca o sonho diante de Deus e vai, que vai dar certo.
Agora, a gente tem que perseverar, a gente tem que dar o nosso melhor. Muitas vezes a gente abre mão, né? De algumas coisas da nossa vida, como, por exemplo, lazer, né? A gente não vai ficar passeando como muita gente passeia, porque a gente tem que trabalhar, mas é uma coisa que vale a pena. Então, hoje, se eu estou no Food Park, é uma realização de um sonho muito grande nas nossas vidas. Durante a pandemia, a gente ficou com o trailer parado, né? A gente tentou colocar em alguns lugares, e aí chamaram o CEMOP, e deu polícia, e era uma confusão terrível trabalhar com trailer. E hoje a gente está ali no Food Park, né? Recebendo todo esse público, trabalhando em paz. É um privilégio que no momento não dá para ser alcançado por outras pessoas nesse Food Park, porque já fechou a equipe, mas eu creio que vão abrir outros Food Park, né? Muitas oportunidades surgirão, não só em trailer, mas também como o Ju começou no carrinho. Eu que já fui ambulante de rua também e já tive outros comércios, então acredite no seu potencial, não se entristeça por não ter condições financeiras, corra atrás que vai dar certo em nome de Jesus. Grazi. Vamos lá, mulherada. Tem uma coisa assim que eu trago para minha vida, né? O simples, muito bem feito, ele é genial, né? Se você tem um plano, é melhor executá-lo hoje, razoavelmente, do que você querer alcançar uma perfeição e sempre fica para a semana que vem, sempre fica para o mês que vem, né? Então, o que você tem nas mãos hoje, né? Você pode ver, poxa, eu só tenho pouco, mas faça o seu pouco da melhor maneira que você pode fazer, com perfeição, com excelência, com entrega, e vá aprimorando. Na vida a gente nunca vai alcançar um momento perfeito, né? A gente tem que surfar, sempre buscando. Onda, tem que estar sempre buscando, a gente está sempre buscando e fazer acontecer. É esse o conselho que eu tenho para elas. No meio do caminho, É isso aí. evoluir um pouquinho, conhecimento. Exatamente, conhecimento. Evoluir mais um pouquinho, conhecimento. É o que você está fazendo, né? Agora você está em processo de consultoria e vai mudar cada dia mais o seu jogo. Queria aproveitar para mandar um abraço. Vinícius Tui, Control Food aí, meu grande ajudador, tá comigo aí nessa jornada. Tem muita paciência comigo, porque eu sou difícil, eu sou torrona. Às vezes aquelas coisas do meu jeito, ele vem ali conversando Antes comigo. de passar a bola pra Ju, chame a galera para conhecer o Mr. Coco, o famoso crepe que Tayla não chamou. Galera, vamos pro Food Park Salvador. Um local assim, Pra outra loja também, um local lá do... fantástico. E outra coisa, Marcão, né? Não existe uma sensação mais gostosa que você tá ali em um parque gastronômico, uma praça de alimentação ao céu aberto. Parquinho, palco. O som do mar e se sentindo em segurança. As né? crianças Não sei se tudo... a grande maioria das pessoas sabe, o nosso espaço ele é 100% cercado, com toda a segurança, né? Para que você tenha uma experiência de se sentir ao ar livre e à vontade, em segurança. Então, galera, vamos pro Food Park Salvador, vem conhecer, traz o pet, traz as crianças, é um local para a família, é um local agradável. Vamos voltar à nossa programação cultural. Sim, Perfeito. som ao vivo, né? Música ao vivo. Food Park Salvador. E vamos começar a nossa retomada, né, da nossa programação cultural. Sim. Então, o programa... E outra coisa, não tem mais a discussão, tá? De galerão, vem pra cá. Um come o japa, um come um crepe lá em Tayla, vamos tomar um açaí, não tem mais discussão pra onde ir. É verdade. Perfeito. Não é? Vai todo mundo, Não porque tem briga, é já uma pra perda todo de mundo. tempo. Às vezes tem 5 pessoas, eu quero comer uma coisa, não. Vamos todo mundo pro Food Park E lá decide. e lá decide. Ju, Então, meninas, como minhas amigas aqui já falaram, né? Deu o primeiro passo. Eu falo direto assim. E o não, a gente já tem desde quando a gente nasce. Então a gente tem que correr não é atrás certo. do sim. A gente tem que correr atrás do sim. Tem que, hoje em dia, com essa diversidade que a gente tem, principalmente com as redes sociais, a gente tem um grande potencial de estar divulgando gratuitamente pelo Instagram. É onde, se você não tiver condições de alugar uma loja, você tem um sonho, faz um ateliêzinho em um quarto, em um cantinho, faz suas fotos, divulga, investe no que você idealiza e eu tenho certeza que vai dar certo. Tudo Vai que a dar gente faz com amor dá certo. Então se joga, como a Tayla falou, a gente se abdica de várias coisas. As mulheres que são empreendedoras e ainda são mães, a gente abdica ainda dos nossos filhos. Hoje em dia eu digo que eu tenho uma flexibilidade muito grande de poder levar minha filha para a escola e pegar
sempre que eu posso. Coisas que se eu tivesse também há um tempo atrás, eu tinha uma jornada de trabalho que eu só ia ver minha filha depois das 9 horas da noite. Hoje em dia não, tenho essa oportunidade de estar acompanhando o crescimento pelo empreendedorismo. Então não tenha medo, não tenha receio, se jogue, vai de cabeça, que já é um sucesso, com fé em Deus. Então, galera, esse foi o podcast Mulheres Empreendedoras do Food Park. Potências, vocês viram aí. Não, calma. Parabéns para elas. Calma. Quer falar mais alguma coisa? Esqueci. Tomar seu açaí. Segue lá, gente. @Explosão do Açaí 28. Segue muito, acompanha a gente. Passa no Food Park. Temos 5 pontos espalhados. Food Park Salvador, que é o nosso filho mais recente, né? E tem unidades no Uruguai, Boa Viagem, Estaleiro e a nossa loja matriz na Massaranduba. Amém. Olha aí. Então foi isso, galera. Mais um podcast com essas maravilhosas mulheres empreendedoras do Food Park. Algumas têm empreendimentos fora dele também. São exemplos a serem seguidos. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, bate na porta delas lá, ó. Elas vão dar consultoria a vocês de graça, hein? Tchau, tchau. 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 Beijo.